Bom dia aí a todos. Gratidão ao Eterno, né? Mais um dia estarmos aqui. Quero lhe convidar a abrir a Escritura, no livro de Salmos, número 45, versículo 1 diz assim: Com o coração transbordando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja minha língua como a pena de um sábio escritor. És dos seres humanos o mais notável. Derramou-se a graça em teus lábios, visto que o Altíssimo te abençoou para sempre. Mantenha a espada à cintura, ó herói. Cobre-te de esplendor e majestade. Em tua majestade, cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos portentosos. Suas flechas afiadas e certeiras atingem o coração dos inimigos do rei, e sob teus pés caem as nações. O teu trono, ó Deus, permanece incolume por toda a eternidade. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então, aqui nós temos uma ideia, né, do trono, do Deus que permanece incolume por toda a eternidade e que é um cetro de justiça, é o cetro do reino dele. Então, eu quero fazer um protocolo diante deste trono, diante deste tribunal. O que eu faço aqui? Olha só. Eu entro com um código jurídico do tribunal celestial para revogação. Quero pedir que algo seja revogado. E transferência de substituição de sentença. Então, há sentenças contrárias à minha vida. Eu quero pedir que o justo juiz, através daquilo que eu tenho feito, através daquilo que eu tenho me posicionado, possa mudar essa realidade. Então, para cada coisa que nós temos falado aqui, que você se identifica, você vai apresentar, né, um, um decreto. Então, você vai ter que entrar em cada tribunal de forma individual, apresentar a sua demanda, pedindo que haja uma revogação. Olha, tem uma sentença, tem como revogar essa sentença? Tem como substituir essa sentença? Tem como fazer uma transferência, mudando totalmente o que está sentenciado? Então, como fazer isso, né? Essa ainda segue sendo a dúvida de algumas pessoas. Bom, então vamos lá. Lembre-se que você não pode entrar com várias causas em um só tribunal. É uma causa de cada vez específica, né? Entre com uma causa por audiência, uma por audiência. Você pode até entrar por mais de uma causa no dia, mas entre, né? Com uma causa específica. Dê nomes, sabe? Normalmente, essas audiências são feitas para quebrar, né, a legalidade que foi dada. Então, o pecado tem nome, tem data, tem hora. Transgressão também. Então, olha, eu peço perdão.
ontem eu pisei na bola, eu renuncio, eu renego. Olha, ontem eu fiz tal coisa que desagradou a ti, então eu venho diante do teu tribunal, pedir perdão, renunciar, renegar, dar nomes. É importante o nome daquilo que você quer que seja revogado, que seja anulado, né? Então você entra lá, levante um altar de palavras antes, ou seja, leia versículos como esse que eu li aqui, né? Levante um altar de elogios e adoração a Deus antes, e ao fim, cele com uma oferta, né? Na vida aí do seu sacerdote. E aí o valor dessa oferta é o Rua Kodesh, é o Espírito Santo que vai te revelar. Por que eu digo selar com uma oferta? Você não entra em nenhum tribunal para fazer nenhuma petição sem que possa ter os custos jurídicos. Há todo um protocolo jurídico, entende? Primeira coisa que você vai discutir que são os honorários do advogado. Ó. E aí, pega causa, não pega causa? Quanto que é se eu faz isso para mim? Entende? Então, dê oferta. Você está entrando no tribunal. Não entre de qualquer jeito. Né? Então, vamos lá. Aí você tem visto determinadas situações de formas repetitivas, né? E que não mudam. Você ora, ora, clama, mas parece que nada acontece. Então, esse tipo de situação é para ser resolvido nas cortes celestiais. Então, você adentra lá, vou repetir, ó, adentra lá no tribunal, entre com uma causa por audiência, levante um altar de palavras antes, ou seja, leia versículos bíblicos em alta voz, levante um altar de elogios, de adoração a Deus antes, ao fim, cele como oferta na vida do seu sacerdote, de acordo com aquilo que o Rua Kodesh te orientar. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos pegar pela vida espiritual, né? Há decretos para paralisar a tua vida, como para paralisar a minha vida. E é interessante, irmãos, que as estações elas vão trabalhar especificamente de forma orquestrada, ordenada. Nós acabamos de sair de uma estação de primavera que tem uma demanda muito grande nas demais estações. Todo plantio, né, ele é feito aí, né? E você passou 3 meses específicos semeando, brigando pela sua semente, regando a sua semente, mas no primeiro mês entra logo um trono de guerra que é Marte, e ele brigou contra as suas sementes. No segundo mês, ele entra com a sensualidade para tentar te destruir, e aí vem Vênus. No terceiro mês, ele entrou com a estratégia, né? A estratégia de Atenas, né? Ela como estrategista, batendo na mente, montando uma estrutura para te desmontar, para te desequilibrar emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, para que você não tenha direito de usufruir daquilo que você semeou. E aí, entre esse mês, né, que ainda não entrou, entra essa estação. E essa estação, ela vem como Lilith, que vai bater no teu comportamento, vai bater, principalmente se você tem ânimo dobre. E ele vai bater para você se desequilibrar, para ter um comportamento dividido, para você enfraquecer. E se você for observar, muitos de nós, sem percebermos, quando entra nessa estação, passa a ter um comportamento que já teve de forma repetitiva em outras ocasiões, mas que nunca tentou para essa estação. Então, no nome de Yeshua, é hora de quebrar esses decretos espirituais que paralisam a sua vida. Então, olha, eu vou entrar no altar, né? Já mostrei como entra. Agora eu coloco aqui, ó.
Eu, Almir de Santana, pela autoridade que me foi concedida como filho legítimo de Adonai, pelo mérito exclusivo do sacrifício de Yeshua, o Cordeiro perfeito, aquele que me reconciliou com o Eterno e me assentou nos lugares celestiais, conforme Efésios 2:6, peço uma audiência e entro agora pelas portas do Tribunal Supremo do Altíssimo, né, a fim de apresentar perante o justo juiz o meu pedido de revisão judicial dos decretos anteriormente estabelecidos contra a minha vida espiritual. Eu e meu chamado. Aí aqui, ó, eu vou entrar, né? Vou colocar a data de hoje, né? E vou estar fazendo isso. Espera aí. Vou botar aqui data do dia. Né? Agora aqui, ó. Olha o que diz em Efésios 2:6. Que eu estou lendo isso, né? Eu estou declarando. Mas o que, que diz Efésios 2:6? Olha. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo. Então, eu declaro isso, né? Ó, Cordeiro perfeito, aquele que me reconciliou com o Eterno e me assentou nos lugares celestiais, conforme Efésios 2:6. Peço audiência e entro agora pelas portas do Tribunal Supremo do Altíssimo, né? Aí eu venho aqui, ó, invoco neste ato o direito de acesso garantido em João 1:12. O que diz João? Estou pedindo, estou mencionando João. Ó, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, se agora você crê no nome, você diz, olha, eu me achego como filho, através do direito a mim concedido, né? E aqui você está indo diante de um pai ou diante de um juiz? Porque o juiz aí ele é justo e ele não vai ser parcial, ele vai aplicar a sentença. Por isso que eu tenho que me arrepender e remover, confessar, abandonar as coisas que podem me condenar nesse tribunal. Eu estou pedindo a revisão de processo, porque provavelmente havia uma acusação e uma sentença em cima dessa acusação. Eu quero que seja removido. E eu já falei aqui, para que isso possa ser feito, há uma mudança na questão do próprio réu. Então, muito diz, excelentíssimo senhor juiz, ele já mudou de comportamento, foi algo que ele cometeu, mas ele se arrependeu e foi ressocializado, mudou o comportamento, abandonou, ele não tem mais essa prática. Isso pesa contra ele. Então, aquilo que era e que é acusação contra você, e você já identificou, né, através da fala, porque a fala está denunciando algo.
E essas denúncias não é para que você seja somente ouvinte, mas é para que você se torne um praticante. Ó, eu estou enquadrado aqui. Poxa, isso aqui então é uma transgressão, é um pecado, me compromete, é. O que que eu faço? Me arrependo, renuncio, renego, peço perdão, levanto altares, né, de restituição se eu causei danos a alguém, né? Entendo e sou perdoado do pecado e dou oferta pela culpa. Não é pelo pecado, é pela culpa. Que o pecado ele ofertou no seu lugar e no meu. A culpa eu removo. Então, muitos, ainda que perdoados, se sentem culpados de determinadas coisas e não entendem porque nunca nem ofertou em relação a isso. Eu sigo com um protocolo. Por que eu estou batendo dentro disso, irmão? Porque vocês precisam aprender na prática. Já está fazendo isso no dia a dia. Porque nós erramos, mas não resolvemos as questões nos tribunais. Tá? Aí aqui eu vou seguir andando. Ó. Invoco neste ato o direito de acesso garantido em João. Eu saí da condição de criatura. Eu agora sou filho. E se eu sou filho, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque ele me coloca lá, sentado à destra junto com eles, para governar sobre o principado, potestade e soberania. Mas muitas das vezes você está preso numa jurisdição porque você ainda não mudou essa realidade. E ó, a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E sustento, eu declaro, eu sustento a minha petição de conforme 1 Pedro 2,9. O que diz 1 Pedro 2,9? Vós, porém, sois o quê? Uma geração eleita. Eleita que vai se eleger ou que já foi eleita? Ou que já ganhou esta posição? Já ganhou. Já terminou a eleição. Você já foi eleito. Então, se você já foi eleito como filho e já se assentou nas alturas, do lado do trono, o que você é? Ele aqui diz, ó, mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E sustento a minha petição, de conforme 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então, eu sou tudo isso. Eu sou uma nação santa, uma nação separada, um povo adquirido. Eu sou sacerdote real. Sabe o que é um sacerdote real? Sacerdote real é que, além de ser sacerdote, é rei. Por isso que nós somos uma geração sacerdotal de reis e sacerdotes. Você sabe quem é que traz esta geração de reis e sacerdotes? São sacerdotes que ministram pelo lado espiritual, mas que têm coroas de reis. Isso vem por Melquisedeque, sumo sacerdote de Salém, de justiça e de paz. Esse sacerdócio, que não tem nem início nem fim, é eterno, e ele representa Yeshua. O que me faz um sacerdote hoje é a tribo de Levi? Não, eu não poderia ser nunca sacerdote. E Yeshua traz esse sacerdócio pelo leão da tribo de Judá. E por Judá, a tribo da adoração, ele vem como Melquisedeque, sacerdote de Salém, sacerdote que tem coroa de rei na cabeça. Ele é rei e sacerdote. Por isso que nós somos um reino de sacerdotes, mas nós desconhecemos quem nós somos e aonde estamos assentados, qual é o nosso direito. Entende?
E recebemos sentenças de vivermos uma vida não como príncipes, não como reis, porque ignoramos quem somos, ignoramos nosso posicionamento. A maioria de nós vive uma vida dizendo que é pecador lutando para ser santo. E a Escritura diz que você é santo que luta contra o pecado. Bom dia, pai. Shalom, shalom. Diga uma coisa, mas se Jesus pegou o lugar do rei Melquisedeque, por que se eu hoje, para qualquer um, numa igreja, numa congregação, abençoo alguém com a bênção do rei Melquisedeque, o povo me olha, é como dizer, mas tu bebeu? É porque eles não associam ao Melquisedeque lá de Gênesis ao Melquisedeque de Hebreus. Ele acha Porque que eu aprendi com o senhor anos atrás, mas se fala em Melquisedeque e comparar com Jesus, o povo vai te perguntar se tu está precisando de remédio. não, é porque eles têm a mentalidade grega. Ah, A agora sim. mentalidade grega deles, eles não querem um sacerdócio que seja superior ao deles. Então, eles vão empurrar para o sacerdócio de Roma. E também porque a maioria vai pela graça, pelo Novo Testamento e esqueceu o velho que não serve mais. Ó, Então vamos aliviar o livro e pronto. olha só. Nós temos um sacerdote em Roma, não temos? Que foi eleito agora? Tá. Além de sacerdote, o que, que ele é? Porque ele é, e a maioria ignora que ele seja. Ele é um rei. Então, na pessoa de Roma, nós temos uma única pessoa, um rei e um sacerdote. Por que, que ele é recebido nas nações com honra de chefe de Estado, com honra de um presidente, não é? Porque ele é um presidente de um país. Não é? O senhor é italiano, o senhor sabe que o Vaticano, né? É o quê? É um país dentro de Roma. E ele é um rei. Sim, porque o chefe de Estado da Itália já temos, mas só que tem que ter um chefe de Estado porque é outro Estado dentro do meu Estado. Sim, funciona como uma embaixada que ele representa. Só que ele tirou isso daqui da escritura. Então a gente não vê ninguém como sacerdote rei, mas ele exerce como sacerdote rei de forma oculta. E Deus diz que você é uma nação sacerdotal de reis, mas nós ignoramos isso. Então, eles trabalham em cima da ignorância. O que é ignorância? É falta do conhecimento. E como a maioria não está interessada em ler, não está interessada em estudar, vai ficando no raso e vamos apanhando. Por exemplo, para que eu seja sacerdote, para que o senhor seja sacerdote, por Levi você teria que nascer lá. Mas o que Yeshua faz? Ele levanta 12 sacerdotes e reis pela linhagem de Melquisedeque. E aqui em Hebreus, ó, aqui em Hebreus capítulo 7, olha só que interessante isso aqui, ó. Ó, 7:7, olha só.
Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Quem abençoa quem? O maior abençoa o menor. Né? Ó, no primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. Ó, no outro caso, entretanto, é aquele que se testifica que vive. E, por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou por meio de Abraão. Abraão gerou Isaac, não é isso? Isaac gerou Jacó. Jacó foi transformado em Israel, que gerou Levi. 4 gerações acima de Levi já entregava a questão da honra e da oferta e recebia ceia. O que a maioria não ensina? Olha só. A primeira maldição, a sentença, no Éden, foi que o homem passaria a comer o pão através do suor. Porque antes ele comia o pão. E é óbvio que ali não é pão, que não tinha padaria lá no Éden. Ele está falando de alimento. E aí eles usam uma palavra que é cotidiana, o pão nosso de cada dia. Porque normalmente o pão está na mesa todos os dias. Então, o alimento diário, ele associa a pão. Então, ele diz, ó, você vai passar agora a comer tendo que suar, porque você comia sem suar. Então, há uma maldição do suor para você poder adquirir alimento, por questão do pecado original. Aí, o segundo pecado, depois do original, se dá com derramamento de sangue por Caim. E agora ele diz assim, olha, maldita é a terra, Eretz, maldita é a terra por vossa causa. Agora, todas as vezes que você cultivar, lavrar a terra, o que está falando? Todas as vezes que você produzir, trabalhando no cultivo, para que você possa ter colheitas, a terra não vai te dar fruto. A terra vai te dar espinhos e cardos. Então, tem um trabalho, tem uma semeadura, tem todo um projeto. Na hora de colher o fruto, espinhos e cardos. Espinhos e cardos. Significa que nós estamos debaixo de uma maldição que veio oriunda do Caim. Então, tem a maldição do suor do rosto, a maldição do sangue derramado. Uma envolve pão e outra envolve sangue. Aí, Melquisedeque, ele vai receber a oferta de honra de Abraão por 4 gerações. E o que ele faz? Melquisedeque entrega pão e vinho. Pão e vinho não são elementos da ceia? Suco de uva. É a controvérsia. Pão, vamos botar então, pão e suco de uva, pão e vinho. Tá. O que acontece que ele faz com isso? Ele está quebrando a maldição do suor do rosto, porque ele está entregando pão, sem você suar, e ele está quebrando a maldição do sangue derramado sobre a terra. A própria ceia, a aliança da ceia do cordeiro, é para quebrar isso. E não havia ainda o cordeiro no natural, Jesus não havia instituído a ceia, mas ele está celebrando uma ceia profética lá, em Gênesis 14. E essa ceia, ele menciona de novo Melquisedeque aqui no novo, no Brit Hadashah. Ele não caducou. E aqui, ó, o sacerdócio de Melquisedeque, Cristo, está aqui, ó, versículo 4. Yeshua supera o sacerdócio levítico. Mas a maioria diz que é levita, a maioria diz que vem de Levi. E nós não viemos de Levi. Nós já viemos de um sacerdócio superior a eles. Mas quando se fala nele, o pessoal bloqueia, porque não conhece. E acha que você está inventando. Está aqui. Um livro quase todo falando dos hebreus no Novo.
Tá? Então, para a gente ter uma noção. Vamos lá. Ó. Aí, vamos lá. Se o maior abençoa o menor, você vai ver que a maioria dos sacerdotes dizima onde congrega. Não é? Mas a maioria que dizima onde congrega, quem administra o recurso que entra lá? Não é ele? Então ele tira do bolso direito e bota no bolso esquerdo, e ele mesmo bota a mão na cabeça dele, ó, eu me abençoo minhas ofertas de honra, como Melquisedeque abençoou Abraão. Não, então eram duas pessoas. Então eu preciso que um maior que eu abençoe a minha vida, para que eu abençoe quem está embaixo, e abençoe, abençoe, abençoe. Entende? Então, por isso que eu entrego a outro. Porque eu não posso comer da parte que não é minha. Bom, vamos lá, que não é o assunto, só para a gente dar um gancho nisso aí. Aí a gente vai seguindo, Ana, aqui, ó. Né? Eu sustento minha petição, de conforme 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Beleza. Aí o que eu vou pedir agora? Requerimento que sejam abertos neste momento. O livro da minha vida. Você tem o livro da sua vida, que é anotado tudo. Correto? O livro dos meus dias. O livro do chamado profético das obras preparadas. O livro das minhas orações e súplicas. Você ora, você faz súplica, você tem um chamado e tem feito obra, você sabe o que faz no dia a dia, você sabe o livro dos escritos da tua vida. Tem vários livros. Então você pede, traz os livros. Aí vamos lá que a gente vai esmiuçar um pouquinho. Ó. As transferências de unção ilegítimas que tentaram sequestrar a minha autoridade espiritual. Às vezes, a unção não foi legítima. As alianças com tronos territoriais que buscaram impedir o meu avanço profético. Alianças que você fez ainda aqui na ignorância. Nas festas que você participou, naquilo que você celebrou, as vozes de Jezabel de controle, de medo, de confusão e de apostasia. Em nome do Santo de Israel, com a pena do Espírito da Verdade, eu declaro agora um novo decreto judicial para o altar da minha vida espiritual. Que todo decreto de extermínio espiritual seja agora anulado, retirado dos registros. Que todo pacto de desvio de identidade profética seja desfeito. Que toda contaminação doutrinária seja desmascarada e removida, que é o chamado original. Deixa eu te falar aqui sobre isso aqui. Eu fiz uma libertação uma vez que eu encontrei alguém vindo de libertação numa condução e o ônibus estava muito cheio. E quando pintou um local, vinha com a pasta, né? Eu sentei e uma senhora puxou o assunto comigo. Estava eu e mais minha filha, mais algum pessoal que trabalhava comigo. E eu comecei a conversar com ela. Ela trabalhou muito hoje, foi bastante. E foi bom? Eu falei, foi excelente. E viemos conversando um período. E eu falei para ela assim, qual o seu nome? Ela falou assim, eu não vou falar o meu nome para você. Eu falei, eu não tenho problema de falar o meu para você. Eu falei, eu me chamo Almi. Ela disse, mas eu não vou falar o meu. Eu falei, você tem cara de Maria. Ela falou, e não é. E eu conversei um período longo com ela. Ao próximo da descida dela, ela olhou para a minha cara e riu e falou assim, meu nome é Diana. É e não é. E foi embora. E eu ri. Porque Diana também é um nome da Rainha dos Céus. Como Maria. Por isso que eu falei que ela tinha cara de Maria e ela falou para mim que era e não era.
porque era Maria com outra roupagem. Bom, então ela sabia da rainha, porque não queria falar o nome. ela sabia. Aí fui embora para casa, dormi, no outro dia eu voltei para fazer libertação. No mapeamento, estava lá, né? Então, as obras que se envolvem dentro de glutonaria, bebedices, obras da carne, que está lá em Gálatas, o que vai encabeçar no mapeamento espiritual é justamente Diana. E Diana pega a glutonaria e vai acessar lá as perversões sexuais. Aí eu tinha que renunciar a Diana. E eram obreiros que estavam lá fazendo libertação. Então, na hora da renúncia de Diana, aparecia em visão uma mão feminina na cabeça desses obreiros e com um anel de brilhante muito bonito. E a gente tentava entender, olha, por que essa mão aparece para nós em visão? O que essa mão significa? Bom, uma mão na cabeça é alguém que fez unção. E nós começamos a buscar, a vasculhar, a garimpar, né? Qual a origem disso? A gente precisa resolver. Aí, uma das intercessoras teve uma visão. E a visão tinha uma placa, assim, ó, 2002 a 2006. 2002, 2006. 2002, 2006. Aí eu perguntei, o que aconteceu na sua vida de 2002 a 2006? Ah, eu estava numa igreja tal, de uma bispa. E lá que eu fui ungido obreiro. Falei, sério? Sério. Eu falei, então essa unção que você recebeu, que a gente está aqui renunciando no altar, uma unção contaminada, né? Essa unção que você recebeu tem a ver com Diana. Porque nós estamos a parte da renúncia da Diana. E aparece uma mão na sua cabeça. Quem ungiu? Foi a bispa. A bispa ungiu. E olha que eu tive contato com alguém que chamava Diana na noite anterior. Aí eu falei, entendi. Mas como é que você vai tirar a unção da bispa? Falei, olha, aqui em Diana tem um bocado de perversão, me fale um pouco do que acontecia lá. Aí ele começou a me falar que era uma igreja muito voltada para encontro de casais, e que, inclusive, no encontro de casais, a bispa orientava as pessoas a colocar as fantasias de bichinhos na área sexual para participar depois da palestra nos hotéis da vida. Então você se fantasiava assim. Quando você usa a fantasia, chama-se de fetiche. O que é fetiche? É feitiçaria em francês. E era comum, isso está ligado a Diana. Então, por isso que a unção de 2000 a 2006 tinha a ver com Diana. E aí ele renunciou, a bicha manifestou e disse, bom, eu estou lá mesmo, ensino lá mesmo, e por isso que eu te falei ontem que é e não é. Eu estava no ônibus falando com você. Por que eu estou te contando isso aqui? Porque parece surreal, mas o mundo sobrenatural, ele existe e ele é real. E as pessoas, quando colocam a mão na sua cabeça, transfere aquilo que está nelas. Transfere. Por isso que aqui diz, tirando todos os... Quantos ministérios proféticos contaminados pelo dom de Jezabel ungiu pessoas? E o marido era Acabe, quem está controlando é o espírito de Jezabel. Você entende isso? Então, isso é grave demais. Então, ficam pendentes na nossa vida que a gente acha que qualquer igreja é a igreja de Deus. E não é. Se você pegar Apocalipse 3:20, já leu? Está escrito aqui, Apocalipse 3:20. Vem aqui comigo. Aí eu digo, eu vou pegar esse texto e vou usar ele como um texto evangelístico. Né? Que bonitinho, o evangelista vai e diz num culto evangelístico e diz, olha,
Deus está do lado de fora da porta, querendo entrar na tua vida, não é? A gente usa isso como evangelístico. Mas olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Deixa eu te mostrar aqui o texto com o contexto, não o texto fora do contexto. Ó, deixa eu ver se é Apocalipse 3:20 mesmo. Não é. Não é 3:20, irmão. O versículo é: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta. É o 3:20? É ele mesmo, apóstolo. É? Ah, porque eu estou lendo 2:20. Olha só. Ó, eis que estou à porta e bato. Né? Alguém está batendo na porta. Alguém que está batendo na porta está do lado de dentro ou do lado de fora? Esse aqui está do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ó, ele está do lado de fora, porque ele vai entrar e não vai sair. Eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ele quer cear, mas ele está do lado de fora. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela quem? As igrejas. O Espírito revela as igrejas no plural. Agora, olha só. Ele está do lado de fora, batendo para entrar aonde? Olha aqui, ó. Volte para o início, que você vai ver onde ele está. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Então, para quem está falando? Com a igreja. E ele diz que ele está do lado de fora dessa igreja. Ele diz, ó, assim declara o amém. Testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Aí ele diz para essa igreja, conheço tuas obras, sei que não és frio, nem é quente. Antes fosse frio ou quente. Opa, nem é pelo lado direito, nem pelo lado esquerdo. Ó, e por esse motivo, porque és morno, olha, ele é morno. Ele é meia boca. Ó, vou vomitar-te da minha boca. Você está falando? Normalmente aquilo que te causa náuseas, nojo, você vomita. Toma água quente para você ver o que ela vai provocar em você. Água comum pura, quente. Entende? E aqui ele diz, ó, morno. É uma igreja morna. E aí ele diz mais, ó, ainda dizes, porque ela diz, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Uma igreja entubada de estrutura, mas é morna. Aí você vai pela estrutura da igreja e diz, não, a igreja, o ministério é uma bênção, tem que ver o tamanho do prédio. Eu não estou falando que você não possa ter prédio. Mas não adianta ter prédio e ser morno. Não adianta ter prédio e Deus está do lado de fora, que não entra. Até Geraldo Vandré, um cantor secular, diz que na maioria dos prédios Deus não pode entrar. Já foi expulso há muito tempo da igreja. Já expulsaram Deus de muitas igrejas. Está aqui, ó. E ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que tu és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. É uma igreja, irmão. Tu conhece alguma igreja que está pobre, que está cega, que está nua, mas que tem uma estrutura rica? E ele diz mais, ó, portanto, ofereço-te este conselho. Ele não obriga, não, eu te dou um conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo,
a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possa cobrir a tua vergonha, a tua vergonhosa nudez, e compre o melhor colírio para que tu enxergues, para ungir os teus olhos, para enxergar claramente. Ele era cego, não enxergava. Porque ele achava que estava vendo. Ele estava nu, mas ele achava que estava bem vestido. Entende? Ele era miserável, mas ele achava que ele era rico. Hoje, uma boa parte das igrejas, e no final ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque não é uma só assim, são várias assim. E onde o próprio Amém, onde o próprio Yeshua está batendo lá de fora. Aí você tira esse texto da igreja e diz que é para aceitar a pessoa, aceitar Jesus. E ele não está falando que é para a pessoa aceitar ele, que ele está lá de fora. Não que a pessoa não tenha que aceitá-lo. Na verdade, a pessoa tem que ser aceita por ele. Mas tem igreja que ele não está. Mas é a igreja. De quem eu não sei. Eu costumo brincar de falar assim, se a igreja nasceu há mais de 2000 anos atrás, na cruz, quando Roma furou a costela do último Adão, nasce a igreja. Uma igreja crucificada, sofredora, que pega a sua cruz dia após dia, que nega a si mesmo e caminha. Ali se deu à luz a igreja. Aí eu celebro o aniversário da minha igreja. Você já observou aqui os tabernaculandos que eu não faço aniversário de igreja? Você já observou isso? Ah, mas um ano de aniversário da igreja. Então ela não nasceu na cruz. Você entende? E a igreja dele nasceu na cruz, irmão. Ou eu celebro o aniversário de lá, ou eu digo que nasceu uma outra coisa aqui. Pai, se é por isso também, eu andei em bastante igreja. Eu posso dizer uma coisa, que ninguém nunca tocou, por exemplo, na festa de aniversário com o bolo redondo, apesar que é outra coisa que está falando. Uhum. Mas ninguém mexe, todo mundo vai fazer ceia de 24 para 25, todo mundo faz aniversário com bolo redondo e tal. Então, ou tu fica em casa, ou senão vai fazer ou senão tu vai fazer o que tem que fazer. Porque a verdade, é a pura verdade. O Senhor é apóstolo pela vontade de Deus e sabe certas coisas. Agora, as igrejas, eu frequentei igreja, nunca ouvi falar em coisas dessa forma. Todo mundo celebra o Natal, todo mundo celebra a festa junina, todo mundo usa o bolo redondo, e assim vai. Não precisa eu explicar porque eu vou tirar o seu tempo. Sim. Só que o que a maioria das pessoas não percebe? Quando ele separa os 12, está aqui, ó, Mateus 10. Ó. Vamos lá. Ó. Mateus 10, olha aqui. Ó. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Né? Aí vamos lá ver aqui. Ó. Versículo 11.
em qualquer cidade ou povoado que entrardes, procurai alguém o quê? Digno. Não é uma igreja, é alguém digno. Procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes. Aí ele tira agora alguém e ele diz: se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Você sabe o que ele está falando? Estabeleça o reino nas casas. Você sabia e você percebe que nenhum centro da cultura aí afro, ela, para iniciar, ela aluga um espaço, igual a gente abre igreja. Vai haver uma manifestação numa casa e vai começar a ter algumas manifestações sobrenaturais na casa. Vão chamar alguém nessa casa e vão dizer: o espírito familiar está querendo se conectar nessa casa. E aí eles vão dar vazão. Essa casa vai se transformar num centro, num barracão. E eles, vão ampliando ali o local da reunião. Eles nunca vão alugar uma loja para fazer um centro. Porque eles entendem esse princípio aqui, que começa na casa. Aonde começa a igreja? Na família. Sim, mas não é igreja. Não é igreja. Por que que não é igreja? Se é a Beit, é a casa. O problema é que Roma institucionalizou um padrão de igreja que a gente só vê no templo. Você é um templo e a família é uma igreja junto. Um reino sacerdotal, ele é composto de rei e sacerdote. Quando eu estou em casa, eu sou o sacerdote. Eu oro, eu jejuo, eu sou obrigado a proteger, é obrigação do homem, a família. A minha esposa está ali, ela é a rainha. Quando eu saio para o trabalho, secular ou não, eu sou o rei que vou para o campo brigar por despojos. E ela assume o sacerdócio de me cobrir. E ela agora, na minha ausência, é responsável para orar, para ensinar, para discipular, porque eu não estou em casa. Quando eu chego, o sacerdote sou eu, e ela é a rainha. Rei e sacerdote. É na casa. Nós estamos perdendo a batalha nas nossas casas. Um exemplo. Eu estava falando com o AP semana passada, e o AP estava me dizendo a seguinte coisa. Eu fui fazer uma apresentação de um bebê. Aí levaram o bebê lá, a família, né? Visitou a igreja, levou o bebê. Quando eu fui ler o texto da apresentação, está escrito lá assim, e que quando Maria, né? Quando eles levam Jesus para ser apresentado no templo. Então, o texto lá diz assim, conforme o costume judaico. Não é a apresentação, não é conforme o costume dos judeus? Não é um princípio? É. Aí eu falei para ele, beleza, o senhor viu. Aí ele falou assim, eu parei. Falei, engraçado, eles falam das festas, falam das coisas, mas até a apresentação que a gente faz do bebê é conforme o costume de Israel. E eu parei e fiquei rindo. Minha esposa perguntou o que foi. Eu falei, não, o texto. Eu não falei mais, explorei, que não cabia na hora. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Aí ele, olha só. Quando eu apresento o bebê, e eu já fiz isso aqui errado, eu peço perdão, renuncio e renego. Olha só. Na cabeça da pessoa que traz uma criança para apresentar, é que ele está consagrando essa pessoa, essa criança a Deus. Não é isso?
Vou consagrar o meu filho a Deus. Se você consagrou, ele não é mais seu, ele pertence a Deus. Ele teria que ficar no templo definitivo para ser sacerdote. Então, não é isso que você quer fazer. Você quer apresentá-lo a Deus. E na apresentação, você pai, e você, mãe, o sacerdote levítico dizia assim, olha, você, pai, você, mãe, tem a responsabilidade diante de testemunha, diante de Deus, de criar essa criança nos caminhos que ele deve andar, de educar essas crianças. Olha aqui, ó. Isso aqui é Deuteronômio 6. Na apresentação da minha netinha, que está beirando os 8 meses, não teve nada disso, não. Não tem. Olha só. Vamos lá. É só pegar a criança e levantar a criança. Está onde? Na academia? Levou oferta? Que oferta? Tem uma oferta que tem que levar pela apresentação. Mas não levou? Pois é, entendeu? Aí, acha que apresentou, que consagrou, que ela é de Deus. E não estou dizendo que não seja, porque Deus a quer. Mas nós estamos fazendo errado, porque aprendemos em Roma. E, embora Roma, ninguém é batizado de 0800, não, tá? Vai lá ver se é 0800. Não é. Aqui. Aí, o pastor vai ensinar isso, o pastor está querendo dinheiro no batismo. Não, querido. Você tem que levar uma oferta de purificação. Ninguém nasce em conexão com Deus porque nasce impuro. Nós somos a imagem, a semelhança de Adão caído. Nós não somos a imagem de Adão porque ele não gerou antes, ele só gerou depois. Adão foi gerado segundo a imagem e a semelhança de Deus, mas ele peca e ele perde essa semelhança. E aí ele gera a imagem e a semelhança dele. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O que é ser destituído da glória? Foi o que ele perdeu no Éden, veste de glória. Por isso que quando o último Adão realiza tudo, sabe o que ele diz? Devolve a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, porque ele tem direito a essa glória, porque ele não perdeu. E aí ele nos restaura com as vestes de glória, mas não é de qualquer jeito. Então, olha só isso aqui, ó, Deuteronômio 6. Mas o Eterno não dá glória para ninguém. Mas nós somos transformados de glória em glória. É uma glória que nos transforma, não uma glória que nos exalta. Você entende? Agora entendi. Ó. Vou pegar o 6,4 e diz: Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Senhor, é o único Deus. Aí diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E que todas as palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, na tua mente. Aí diz a responsabilidade tua e minha, como pai. Ó, tu ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. De quem é a responsabilidade de educar na Escritura? É da família, feita na casa. Nós tiramos isso da casa, levamos para o templo e acha que o cara vai lá uma vez na semana e fica distraído no celular, olhando não sei o quê, preocupado com não sei com quantos, e que vai sair lá educado nos princípios de Deus. Não vai. Aí o hormônio está crescendo, o hormônio não se converte, o mundo está oferecendo um bocado de coisa, ele vai para a carne. Porque ele nunca foi alimentado no espírito.
Aí diz, pastor, não sei o que aconteceu, ele é consagrado, ela é consagrada. Não, você apresentou lá, mas você não criou nos princípios. Agora me explica uma coisa, por gentileza. Vai no aeroporto, agora, botar no lugar. Eu, a última vez foi 6 anos atrás, quando fui para a Itália. Tem lugares para fumar, entendeu? Agora, vou no consulado italiano, se não tenho calça comprida e não estou tudo perfeitinho, me dá um chute, entendeu? Agora, na federal, como sempre, é a mesma coisa, nada de traje de baile, nada de calça curta, essas coisas, porque a igreja permite celular dentro para fazer o vídeo para o pastor, para fazer o vídeo para o evangelista pregando, para fazer. Eu não concordo com isso. A tecnologia não me interessa. Em certas coisas. Se o senhor ouvisse a pregação de ontem aqui, que eu falei sobre tecnologia e sobre tecnomancia, que é a feitiçaria usando tecnologia, o senhor ia gostar muito. Eu entendo, é porque adentrou a modernidade, adentrou de tal forma, entendeu? Que virou o entretenimento, o culto do espetáculo. Né? Não que você não possa fazer um registro para divulgar. Um vídeo, às vezes, vai alcançar outros. Né? Uma gravação vai alcançar outros. Mas não é isso que ocorre. Aí você vai ter um fazendo isso, você tem 100, porque cada um quer fazer do seu jeito. E eu não estou falando de você contratar um profissional para fazer. Olha, você faz. Só um que faz? Não é assim que funciona. Entendeu? É todo mundo. Eu concordo com a tecnologia, porque senão a gente não estaria um em frente do outro, como se estivéssemos junto. Mas se eu pergunto, por exemplo, para minha filha, amor, qual foi o que falaram na igreja? Qual foi o tipo de pregação? Olha para o céu e você sabe, porque ela não. Porque Pois é, entendeu? Então, o corpo está lá, mas a mente está fora, porque está diante de uma outra janela e acontece isso na maioria dos locais. Né? Então fica em Aqui, casa. pelo menos no horário do culto, nós não permitimos o uso. A gente não proíbe, mas é isso que deveria ser. É. Bom, e assim vai seguindo. Aí, deixa eu ver, toda a questão da disciplina, da educação, ela foi terceirizada. Então, o pastor vai educar nos princípios religiosos, entre aspas, né? Na igreja. Não tem condição. Aí tem que ser educado em casa, também não é feito. Aí vai para a escola. Quantas horas passa por dia na escola? Sendo educado. 5 horas. Alguém tem a noção da carga horária diária de um estudante, dependendo do que seja feito? Na minha época, 10. Pois é. 10 horas diurnas na escola. Agora, quantas horas daria? Sábado incluído até 13h10. Então, olha só, são 6 dias. Faz uma carga horária semanal, mensal e anual. Quanto tempo está essa pessoa recebendo informação que, na maioria das vezes, é contra a Escritura? E aí vem uma hora no culto, quando vem, fica distraído. Aí passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Lá na frente não quer saber, está um ateu ou uma toa.
Mas quer dizer que ele vai para a igreja e que ele é crente, que é cristão, que é Sim, religioso. ele vai para a igreja, ele não é a igreja. Há uma diferença de ser a igreja, pessoa Sim. digna, e casar. Ela vai para o templo. Ela vai para o templo, mas não é o templo. E o que nós ensinamos é que nós somos um templo, um tabernáculo vivo que congregamos com outros que fazem parte do mesmo tabernáculo. Há uma diferença enorme. E a igreja vai começar na casa. Então, se não começa na casa, ela está complicada. Se você pegar Atos, você vai ver que todo o mover da igreja primitiva, as reuniões eram de casa em casa. Todos os dias haviam partido pão, comunhão, oração, doutrina apostólica. Aonde isso? De casa em casa. Não era no templo, era em casas. Chamamos beites, casas. Beit Lehem, casa do pão. Foi onde Jesus nasceu, que é Belém. Mas hoje os templos, as igrejas, entre aspas, são trabalhos, é lucro, é dinheiro que rola. É porque Roma e a Grécia transformou a igreja em empresa, pastor em profissão, ovelha em mercadoria. Entendeu? É por isso. Mas o reino não é Verdade, isso. A minha concordo. profissão não é ser pastor, embora eu seja um ministro, mas não por título, por ofício. Embora eu seja um missionário. Só que tem gente que faz disso de uma profissão. E isso não é profissão. Eu nunca disse nem digo que qual é a sua profissão? Sou um pastor. Você não é minha profissão. Sendo que a maioria bota primeiro o título para depois dizer o seu nome. É porque é profissão. Ele está com a visão de Roma. Prefere primeiro falar do ofício para depois dizer, me chamo Christian. É, entendeu? Então é complicado. Mas isso é uma mentalidade que foi trabalhada. E muitos são vítimas, e muitos têm que acordar, mas precisam que alguém fale. Essa é a nossa guerra. Ah, não, está tirando isso da Bíblia. Ó, tudo que eu falei para vocês nessa manhã, eu vou parar por causa do horário, está na Escritura, eu não estou inventando, só você lê aí. Com certeza. Entendeu? Eu falei que alguém, que Jesus estava do lado de fora da igreja, mostrei. Entendeu? Ó, abra aí para a gente finalizar. Êxodo, olha só isso aqui. Deixa eu ver se é 31 ou se é 30. E acho que não é aqui, não. Ele diz que ele não vai no meio do povo, senão ele mata todo mundo. Ixi. Alguém me ajuda aí com o Google? Êxodo 32. Ah, viu? É pertinho. Bateu na trave, né, Luiz? Ó, 32, 9 e 10. ó, obrigado. Ó,
Acho que não é não, Ide. É o versículo que diz assim, ó. A terra mana leite e mel. Eu enviarei o meu anjo que vai à sua frente. Entendeu? Mas eu não irei, porque se eu for, eu mato todo mundo. Eu sei o versículo, eu só estou procurando o endereço. É por aqui, mas aonde? Porque é um povo de dura cerviz. Aí a gente alega o seguinte: tem sacerdote, Moisés, tem o povo, tem a promessa, mas não tem Deus. É isso que eu quero mostrar. Êxodo 33, 2. Viu? Por aqui, ó. Tá, obrigado. Vamos pegar o 1, ó. E Yahvé orientou a Moisés: vai, sobe deste lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, afirmando: eu a darei à tua descendência. Enviarei diante de ti um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, não subirei. Olha só, ele manda um anjo, mas ele não vai, ó. Eu enviarei um anjo, ó. Enviarei um anjo. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto é um povo insubordinável, de dura cerviz. Caso eu seguisse convosco, eu poderia exterminar ao longo do caminho. Eu mato todo mundo no caminho. Assim o povo ficou sabendo dessas duas palavras, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Então Yahvé reiterou a Moisés: dizes aos filhos de Israel: sois um povo renitente, de dura cerviz, se por mais um momento subisse em vosso meio, é certo que eu teria de vos destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que haverei de fazer convosco. Então, não adianta ter sacerdote como Moisés, não adianta ter povo, não adianta ter promessa, não adianta ter anjo, se não tem Deus. Aqui eu estou mostrando que Deus também não estava lá no povo. Só quem estava era Moisés, diz: eu não vou nem aí. Agora eu pergunto: você acha que Deus está em todos esses lugares que se chama igreja? Acha? Tadinho, você é inocente. Eu te mostrei aqui no início, te mostrei lá em Apocalipse. Tem lugar que nem ele entra, porque eles não deixam. E se ele entrar, ele mata todo mundo. Diz: cara, não dá, não gosto desse povo, não, vamos passar o rodo neles, começar tudo de novo. Em quantas igrejas o povo se apega ao pastor, mas não se apega a Sim, Deus? é idolatria. E você pode idolatrar o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, a denominação, a instituição. Você pode. Tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. É um ídolo. É um ídolo. Tá bom? Eu vou parar por causa do horário. Desejo aí um dia abençoado para vocês, no nome poderoso de Yeshua. Era o que ele tinha para nós aqui hoje. Tá bom? Vamos tirar uma foto aí. Cleudiana já está nas anotações, quantas pessoas tem, quem adentrou, quem não adentrou. O pastor Donai não está por aí hoje não, né? Ele entrou e saiu. Deixa eu ver se ele saiu. Ele entrou e saiu. Tá bom. Então tá bom. Beijo grande aí no coração de vocês. Cadê a foto? Igualmente. Opa, olha aí, Tassiano, esse rosto bonito. Vou tirar a foto. Opa, outra lindona aí, a irmã Eugênia. Nossa, muita gente bonita junto, gente. Ficou aí muita dúvida? Opa, e diga uma coisa, essas fotos, onde é que se vê? Tem hora que eu não ponho, eu tenho que colocar essa foto aí. E nós, Ah, eu porque ponho.
Eu Tony, ouvi uma vez só. porque às vezes eu saio daqui e já tem 1000 coisas para fazer. Eu não posso. Ah, tá, não, tá bom, eu não estou cobrando do senhor de jeito nenhum, eu jamais me permitiria. Ô, o Linês O também senhor, está aí, gente. o senhor sabe que eu tenho muito respeito por senhor, apesar que eu tenho respeito para todo mundo. Eu sei. Mas deu para rolar hoje um pouquinho de tribunal? É muita Sim, coisa, né, irmão? eu gostei muito. É assim, é pesado, É, complicado, mas é aos poucos, né? é aos poucos. É aos poucos. Tá bom, então? Então vamos lá. Tchau, pai. Beijo grande aí. Shalom, a paz. Shalom, rapaz.